Meus irmãos, gracioso é Deus conosco e nos conceder até agora 3 dias tão abençoados, não é? Mas vamos ainda meditar no nosso último tema: Santos do Mundo, peregrinos vivendo em santidade. Eu quero convidar vocês a lerem com suas Bíblias, carta aos Hebreus, capítulo número 11. Não sei se essa água já é minha. Já é minha? Ok, muito obrigado. Não queria tomar a água que pertence ao pastor Marcelo. Embora não sejamos amigos, né? Mas Hebreus 11. Eu quero, antes de lermos o texto e orar, falar um pouco para vocês sobre a proposta de minha palestra. Não será uma palestra de exposição bíblica, será uma palestra temática, e a nossa proposta juntos hoje é pensarmos no processo de peregrinação do povo de Deus neste mundo, rumo à pátria celeste, levando em consideração o empenho, o esforço do povo da aliança nessa caminhada santa em cumprir os 3 mandatos recebidos por Deus na criação. E nós vamos olhar para o recorte da história, onde esta peregrinação, cumprindo os mandatos de Deus, foi acentuada pela vida, pela entrega de cristãos, de famílias, de indivíduos, de igrejas, de cidades. Vamos pensar um pouco no recorte do período da Reforma e pós-Reforma, sobretudo dos séculos XVII ao século XIX. Vamos ter aqui a citação de alguns pensamentos da Igreja nesse período para tentar extrair lições preciosas para a nossa vida como igreja hoje. Então, Hebreus 11, versículos 33 ao 38, a palavra de Deus assim nos diz, Hebreus 11, 33, os quais, por meio da fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam de ser mortos à espada. Da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros. Mulheres, diz o versículo 35, receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos cantos da terra. Vamos orar. Nos sentimos tão pequeninos, tão diminutos diante da Tua palavra, ó nosso Deus, os princípios eternos da Tua santa lei. Temos sido tão abençoados pelo Senhor, que tem falado tão graciosamente conosco nestes 3 dias, que coramos de vergonha em Te pedir um pouco mais, mas ainda assim, conforme a orientação Tua, do Teu Espírito, da Tua palavra, nós suplicamos ao Senhor que desvende um pouco mais os nossos olhos, para que nós possamos contemplar a maravilha da Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações sobre este tema, que
que faz parte não só da nossa história, mas é a nossa vida. O Senhor traga entendimento às nossas almas, para que nós possamos entender, compreender o que o Senhor quer nos instruir. Assim nós oramos, agradecidos e esperançosos, em nome de Jesus, nosso Redentor. Amém. Caminhando pelo deserto deste mundo, parei em certo lugar onde havia uma caverna. Deitei-me ali para dormir. Enquanto dormia, tive um sonho. No meu sonho, eis que eu vi um homem vestido de trapos, estando de pé em certo lugar, como alguém que havia saído de uma casa. Tinha um livro na sua mão e um grande fardo às costas. É assim, meus irmãos, que John Bunyan, um pregador batista inglês do século XVII, começa a sua célebre obra, O Peregrino, um dos clássicos da literatura cristã, escrito no ano de 1678, 10 anos antes de sua morte. A obra O Peregrino é sonhada na caverna, é escrita na prisão por Bunyan. Ele foi preso por pregar o Evangelho. E embora esta obra seja uma obra alegórica, O Peregrino é inspirado por verdades do Evangelho. Textos como estes de Hebreus que nós lemos no capítulo 11 certamente influenciaram este pregador puritano. Após falar da natureza da fé, o autor aos Hebreus exemplifica esta fé a partir de certas figuras do Antigo Testamento, de modo que nomes famosos são apresentados como exemplos: Abel, Enoque, Noé. Os patriarcas e Moisés também são listados pelo autor aos Hebreus como exemplos de fé. Mas então, ainda no capítulo 11 de Hebreus, israelitas anônimos, tanto homens como mulheres, também figuram nesta lista, também são exemplos a serem observados. Esses israelitas, esses homens e mulheres listados pelo autor dos Hebreus, não são pessoas famosas. Portanto, nós olhamos para este capítulo 11 e percebemos que não só os famosos, mas também os anônimos, todos aqueles que foram chamados a viver pela fé e assim fizeram, são exemplos a serem observados e seguidos. Mas o que tem em comum as figuras famosas, as personagens famosas listadas pelo autor dos Hebreus e estes anônimos? Hebreus 11, alguns versículos antes, 8 ao 10, começam a nos mostrar o que essas figuras têm em comum. O autor dos Hebreus diz que pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Então o texto continua nos dizendo que ele partiu sem saber para onde ia. O versículo 9 nos diz que pela fé peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. E então o versículo 10 diz que eles aguardavam a cidade que não tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Então no versículo 13 nos é dito que eles confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E o versículo 14 nos diz que os que agem deste modo manifestam estar procurando uma pátria. Sim, o versículo 16 afirma que agora eles aspiram uma pátria superior, ou seja, celestial. Por isso, diz o versículo 16, Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus,
porque lhes preparou uma cidade. Isso aqui com relação aos patriarcas. Então, no versículo 27, é declarado que Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Ora, conforme a orientação de Deus, nós sabemos que Moisés e o povo peregrinaram pelo deserto. E o versículo 29 nos diz que eles atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. E como nós lemos no nosso texto inicial, no versículo 37, a semelhança dos patriarcas, a semelhança de Moisés, os anônimos do povo da aliança também são contados entre os que andam peregrinos como povo de Deus, errantes pelos desertos, montes, covas e anos da terra. O que eles têm em comum é exatamente isso. Eles são peregrinos neste mundo. E este é o próprio testemunho de Deus a respeito do seu povo. Em Êxodo capítulo 6, versículo 4, Deus disse: também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. O salmista, no Salmo 119, versículo 19, reconhece: eu sou peregrino nesta terra. E então, ainda no versículo 19, ele suplica: não esconda de mim os teus mandamentos. É por isso que a obra de Bunyan apresenta cristão que, apesar de encontrar oposição dos seus vizinhos, obstinado e vacilante, ele continua, o cristão continua correndo em direção à porta estreita, indicada por evangelista. Ele avança. Assim, irmãos, eu quero iniciar a minha palestra lembrando a você, cristão, à luz da palavra de Deus: és um peregrino, és uma peregrina. Vocês são estrangeiros e viajantes para a sua pátria celeste. E esta é a decepção do povo de Deus, do povo do pacto ao longo da história. Você não vai encontrar isso só na Escritura, mas você vai encontrar isso reverberando no seio da igreja, na história. Mas existe uma segunda verdade que eu quero destacar no início desta palestra. E a verdade é que o povo de Deus peregrina, mas sempre levando em consideração a sua vocação, sempre levando em consideração os mandatos que são recebidos, dados pelo próprio Deus na criação. Deus entrega ao homem em Adão mandatos, ordenanças, e esses mandatos ou ordenanças são os meios pelos quais Deus estabeleceu o seu relacionamento pactual entre a sua criação e Ele como Deus Criador, para estabelecer a sua aliança. Ele dá 3 mandatos: o mandato cultural, pelo qual essa humanidade criada dominaria e cultivaria a terra para a glória do próprio Deus e para o bem desta mesma criação. Ele entrega o mandato social, pelo qual os homens iriam se relacionar mutuamente, também para a glória de Deus e também para o bem da sua criação e o bem comum. E então Deus estabelece também, entrega à humanidade o mandato espiritual, pelo qual essa humanidade se relacionaria com Ele, segundo os padrões que Ele mesmo estabeleceu. Assim, irmãos, o povo de Deus, ele é peregrino. Ele é chamado por Deus para peregrinar neste mundo pós-queda. Mas esse povo, ele não peregrina desorientado. Esse povo tampouco peregrina desamparado. Antes, esse povo do pacto caminha para o país celestial, vivendo em consagração, vivendo em separação, vivendo em santidade para cumprir o propósito pelo qual ele foi criado. Qual é? A glória de Deus e o bem da sua criação. Assim, a Bíblia
vai apresentar um povo santo, um povo que foi cortado do mundo, uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus, conforme nos declara Pedro em sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 9. Esse povo está caminhando para Canaã celestial. Mas então aqui eu quero chamar a sua atenção, igreja, para um ponto importante. Há um considerável número de pessoas que afirmam professar a fé cristã, mas essas pessoas fazem isso de modo equivocado, focando a sua atenção em cumprir apenas o mandato espiritual, ou seja, em cumprir o mandato que diz respeito à sua relação para com Deus. Inclusive fazem distinção entre aquilo que é sagrado, aquilo que acontece dentro da igreja e aquilo que eventualmente é secular. Todavia, essas pessoas estão equivocadas, porque não é assim que a Escritura ordena que o povo de Deus prossiga. Não é assim que a igreja de Deus tem avançado. Não é assim que a igreja de Deus tem caminhado. Atenta em cumprir apenas este mandato recebido. Não. E aí nós somos severamente devedores da reforma protestante acontecida no século XVI, porque Deus levanta homens para resgatar a verdade bíblica de que, do mesmo modo que o homem sem Cristo está morto em seus pecados, de modo que não há nenhuma área de sua vida que não tenha sido afetada pelo pecado, que é a doutrina da depravação total. Do mesmo modo, a reforma resgata o princípio de que não há nenhuma única área do povo da aliança que Cristo não seja Senhor. É o princípio que é conhecido pela expressão latina coram Deo, que afirma que todos os homens estão continuamente diante de Deus e que devem adorá-lo e que devem servi-lo em cada área, em cada esfera de suas santas vidas peregrinas neste mundo. Textos como 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, acenderam essa chama, essa tocha nos dias da reforma. Portanto, se vocês comem, bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. E os efeitos deste princípio da palavra de Deus avivaram o santo coração peregrino do povo de Deus, não só no dia da reforma, mas pós-reforma também. A geração de cristãos que viveram no período pós-reforma, e aqui eu quero destacar sobretudo do século XVII ao século XIX, foram inflamados pelo ardente desejo de servirem a Deus com pureza, não só na religião, mas também nas suas vidas. A vida familiar desses cristãos girava em torno da glória de Deus ao longo de toda a semana. E essa vida que girava em torno da glória de Deus culminava, tendo o seu ponto máximo, o seu ápice, no dia do Senhor, no dia da feira da alma, como estes irmãos costumavam chamar o domingo. Nós contemplamos na história cidades inteiras vivendo para a glória de Deus, em cada ato do seu cotidiano. Os homens em seu trabalho no campo ou no seu trabalho na cidade, as mulheres em seus afazeres dos lares, os filhos eram criados na pura instrução da palavra de Deus. O resultado disso, um dos mais frutíferos períodos da igreja após o Novo Testamento, uma frutífera geração de homens e mulheres, de famílias piedosas, de ministros fiéis que lutavam pela pureza de suas congregações, pela pureza da pregação da palavra. Mulheres que colocavam seus joelhos no chão, mulheres de oração. Eu penso que nós temos muito o que aprender com o exemplo deixado por nossos irmãos peregrinos do passado. Nós devemos imitar os bons exemplos que nos foram deixados por testemunho de fé de cristãos que viveram antes de nós. Voltando para a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 7, o Espírito Santo nos instrui dizendo: lembrem-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês, e considerando atentamente a vida deles, imitem a fé que tiveram. Assim, irmãos, é possível nós observarmos que é perfeitamente viável
possível peregrinarmos em santidade em todas as esferas de cada mandato que nós recebemos do nosso Deus. Vamos começar a pensar no mandato cultural. Deus deu a cada cristão peregrino a responsabilidade de cultivar, de cuidar da terra. E talvez, assim como eu, você não seja alguém habilitado, habituado com o cultivo do solo, em arar o solo, a terra. Mas deixe-me dizer que isso não quer dizer que você seja isenta de cumprir o mandato cultural. Nós olhamos nesse recorte da história e nós vemos, por exemplo, como esses irmãos lidavam com o mandato cultural. Os nossos irmãos puritanos olhavam para o trabalho e viam no trabalho uma oportunidade de servir a Deus. Na verdade, os puritanos, eles foram precisos em rejeitar essa dicotomia, essa divisão entre sagrado e secular. Eles olhavam toda a esfera da vida como santa e dedicada a Deus. Esses irmãos puritanos, eles foram herdeiros do pensamento reformado. O reformador alemão Martinho Lutero, ele aboliu completamente a ideia de que sacerdotes realizavam um trabalho mais santo do que uma dona de casa ou um comerciante. Lutero, certa vez, ensinando a sua igreja, pregando no Salmo 128, versículo 2, ele diz assim: seu trabalho é um assunto muito sagrado. Deus se compraz nele e através dele quer derramar sua bênção sobre vocês. No mesmo viés, no mesmo pensamento, o reformador francês João Calvino, em seu comentário ao Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, versículo 38, ele disse: é um erro, escute bem isso, irmão, é um erro que aqueles que fogem dos afazeres do mundo e engajam-se em contemplação estão vivendo uma vida angélica. Sabemos que os homens, diz Calvino, foram criados para ocuparem-se com o trabalho e que nenhum sacrifício é mais agradável a Deus do que quando cada um atende ao seu chamado e procura viver completamente em prol do bem comum. Logo, irmãos, cristãos peregrinos podem se alegrar em suas vocações, sabendo que todo o trabalho que de modo santo exercem é recebido por Deus como ato de oração, de adoração. Sobre isso, o bispo Worcester, puritano inglês, Hugh Latimer, quando pregava em sua congregação, ele usa o próprio Senhor Jesus Cristo como exemplo e como referência prática, como modelo daquilo que os reformadores pensaram, ensinaram em suas igrejas. Latimer diz: isto é uma coisa maravilhosa, que o Salvador do mundo e o Rei acima de todos os reis não tenha se envergonhado de lutar, de trabalhar. Sim, ele continua, e em uma tão simples ocupação, assim ele santificou todas as espécies de ocupações. Vocês percebem isso, irmãos? Não há trabalho mais ou menos honroso. Todo trabalho digno, feito para a glória de Deus, agrada, glorifica o Santo Deus. Atentem a isso, jovens. Vocês que ainda estão na sua fase de estudos, vocês têm a oportunidade, em meio aos seus deveres, de fazê-los como um ato de adoração e para a glória de Deus. Percebam que grande privilégio e ao mesmo tempo também grande responsabilidade. Homens relapsos, homens trapaceiros, homens maldizentes e ingratos com os seus trabalhos, insatisfeitos. Percebam mulheres que não cuidam dos seus deveres com todo zelo e com todo amor a Deus. Percebam o que podem fazer jovens que são preguiçosos, que filam para executar uma prova ou que se escoram em colegas estudiosos,
Pessoas que assim agem não glorificam a Deus. Pessoas que assim agem, mesmo que se intitulem cristãos, não estão peregrinando em santidade neste mundo. Mas ao contrário disso, o que norteia as mentes dos santos peregrinos, aqueles cristãos que foram de fato regenerados, transformados em nova criação, aquilo que está em suas mentes pode ser resumido por uma afirmação de Lutero, quando ele pregou em Mateus capítulo 6, versículos 24 ao 34, falando sobre as solicitudes da vida. Lutero diz que se nós víssemos o trabalho como uma forma de serviço a Deus, Lutero diz que o mundo inteiro estaria cheio da graça e do serviço a Deus, não apenas nas igrejas, mas também nos lares, na cozinha, nos celeiros, nas oficinas e nos campos do povo da cidade e dos fazendeiros. Esse é o pensamento reformador. Esse é o pensamento bíblico que influenciou esta geração de cristãos, de famílias que entenderam que as suas ocupações, por mais simples e mais diárias que fossem, eram santas, dedicadas a Deus para a sua glória. E aqui eu quero fazer uma observação muito especial aos pais de nossa igreja. Vocês são responsáveis por ensinar os seus filhos, desde os primeiros anos de vida, a trabalharem, a serem úteis, a serem produtivos para a glória de Deus e para o bem da família, da igreja e da sociedade que nos cerca. É sua responsabilidade, pai e mãe, não ensinar os seus filhos a serem preguiçosos. Estimule os seus filhos. Nós temos, já foi citado 2 vezes aqui, um livro que fala sobre os fundamentos da educação clássica. Se você é pai, se você é educador, adquira esse material, porque ele será precioso a lhe ensinar, a lhe instruir, a lhe trazer iluminação em como você pode ajudar o seu filho, a sua filha, a desde muito jovem, muito pequeno, não menospreze a capacidade dos seus filhos a desenvolverem-se culturalmente, a serem produtivos para a glória de Deus. Mas o segundo mandato entregue por Deus à humanidade é o mandato social. A relação com o nosso próximo, a relação com os relacionamentos interpessoais que nós desenvolvemos uns com os outros. E aqui eu quero delimitar a nossa meditação desse segundo mandato, porque de todos os relacionamentos interpessoais, nenhum é mais presente, mais relevante e mais importante do que os relacionamentos familiares. Primeira célula social que eu e você fazemos parte. Toda a segunda tábua da lei de Deus, ou seja, do 5º ao 10º mandamento, vai ensinar aos cristãos, à igreja, sobre como nos relacionarmos com o nosso próximo. Consequentemente, também devem ser aplicados em nossos relacionamentos familiares. Quando nós voltamos alguns séculos atrás, nós vemos que o pensamento puritano sobre família sempre foi influenciado pelo entendimento do propósito da família. E qual é o propósito da família? Assim como o propósito do indivíduo, o propósito da família também é a glória de Deus. A este respeito, o pastor puritano norte-americano Benjamin Wadsworth, que viveu no século XVII, ele disse: todo cristão deveria fazer tudo o que pudesse para promover a glória de Deus e o bem-estar daqueles ao seu redor. Ele continua: e a boa ordem dos assuntos em família tende a promover estas coisas. Assim, irmãos, na peregrinação do santo povo de Deus, a família, ela não é um fardo. Os relacionamentos familiares, eles não são e nem devem promover entraves na caminhada evangélica, muito pelo contrário. Os relacionamentos familiares, eles são uma oportunidade
para que o cristão, para que a cristã, para que a família adore a Deus. Citando ainda Benjamin, ele diz que uma família em que um verdadeiro culto a Deus, instrução e governo bons e piedosos são mantidos, é bela aos olhos de Deus. Ele deleita-se em abençoá-la. Mas perceba, esses princípios que estavam na mente dos reformadores, dos irmãos pós-reforma, eles não eram tratados de modo apenas teórico, superficial. Não. Lutero, certa vez pregando sobre vida conjugal, sobre criação de filhos, ele diz: a melhor coisa na vida conjugal, pelo que tudo deve se sofrer e fazer, é o fato de que Deus dá filhos e nos ordena a criá-los para servi-lo. Fazer isto, diz Lutero, é a mais nobre e mais é o mais nobre e o mais precioso trabalho na terra, porque nada pode ser feito que agrade mais a Deus do que salvar almas. Ora, irmãos, eu penso que um bom resumo do pensamento reformado, puritano, sobre como os santos peregrinos lidam com o mandato social, encontra-se nas palavras do pastor puritano inglês Isaac Ambrose, que viveu também no século XVII, quando ele diz que marido e mulher têm o dever de erigir e estabelecer o glorioso reino de Cristo em sua própria casa. Assim, queridos, de modo muito prático, a dedicação em se cumprir o mandato social norteava toda a vida familiar. Na relação entre marido e mulher, a maneira como o marido tratava a sua esposa e vice-versa, inclusive com a devida benevolência, que era como os puritanos chamavam a relação sexual. Esse mandato social norteava a família na criação dos filhos. Conta-se que o pastor puritano congregacional Jonathan Edwards chegou a ter 11 filhos, sendo que este pai de família se dedicava individualmente a cada filho para ter com eles tempo devocional diário. Em algumas épocas de sua vida, conta-se que ele gastava quase 1 hora com cada filho na sua instrução, na sua devoção familiar. Este princípio de servir a Deus em santidade no mandato social norteava toda a família na relação com a sociedade em geral, inclusive defendendo a sociedade na preservação da vida contra malfeitores que atentavam contra o bem social. De maneira, irmãos, que cada membro da família buscava cumprir seu papel. Homens, mulheres, crianças, jovens, toda a família estava unida, adorando a Deus e vivendo a vida no lar, em casa, para a sua glória. Logo, irmãos, não é possível, em absoluto, não é possível uma família cristã peregrinar em santidade neste mundo, menosprezando este aspecto importante de sua relação com Deus, através do mandato que recebeu dele, o mandato social. Maridos devem cumprir o mandato, devem ser líderes em seus lares, devem exercer não o machismo, mas a masculinidade bíblica. Esposas devem se dedicar à glória de Deus em seus lares, amando a sua vocação, aquilo que foram chamadas a ser. Os filhos devem assumir também as suas responsabilidades, sempre sob a supervisão constante dos seus pais. Percebe? É esta família que foi criada por Deus para cumprir este mandato e para ser referência para este mundo caído em pecado. É esta família que é o padrão divino, que é o padrão bíblico. Quando nós pensamos no terceiro mandato, que é o mandato espiritual, nós obviamente chegamos à conclusão de que se os nossos irmãos do passado zelavam por não negligenciar os mandatos cultural e social, obviamente
eles também não negligenciavam o mandato espiritual, ou seja, a sua relação, a relação do povo santo de Deus com o santo Deus. Este santo povo peregrino entendia claramente na Escritura que esta peregrinação ela era real, mas ela não era solitária. É a peregrinação de todo um povo que Deus estabeleceu com ele a sua aliança. Este povo foi eleito por Deus, este povo foi salvo por Deus, e este povo foi reunido por Deus numa só comunidade de fé, a igreja, o corpo de Cristo. Assim, para o pensamento reformado, a comunidade dos santos, a igreja, deve existir a partir do que o próprio Deus revela em sua palavra. Sobre isso, Paulo disse certa vez, preste atenção nisso, uma forma e uma ordem de uma igreja reformada, limitada dentro do compasso da palavra de Deus, a qual o nosso Salvador tem deixado para nós como a única suficiente para governar nossas ações, de modo que qualquer acréscimo a esta palavra, pelo artifício do homem, por melhor, mais santo ou mais belo que pareça, diante do nosso Deus, é, no entanto, mau, ímpio e abominável. Eu penso, irmãos, ser importante nós sermos lembrados da mentalidade bíblica dos reformadores, para que nós não caiamos no erro de pensar que toda a comunidade que se reúne e que se denomina igreja é santa e é peregrina. Não podemos cair neste erro. Quem nos define como igreja é Deus, e os princípios que nos definem estão em sua vontade revelada, estão na Bíblia. Bom, irmãos, não erram apenas aqueles que pensam ter responsabilidade apenas com o mandato espiritual, mas também estão enganados todos aqueles que pensam existir povo de Deus à margem, à parte da palavra de Deus. Toda a vida de religião do santo povo peregrino de Deus foi, é e sempre será, enquanto este povo peregrinar nesta terra, moldada pela palavra de Deus. E quando eu digo toda, vida de religião é toda. Horácio de Bonar, um pastor puritano escocês, presbiteriano, que viveu no século XIX, ele escreveu um pequeno livro, o qual eu esperei 2 anos para ser reeditado, para conseguir o meu exemplar, o qual guarda as 7 chaves. Recado para aquela elogiar. Nesse pequeno livro, Horácio de Bonar escreve a meditação e a conclusão de um grupo de pastores presbiterianos que, à luz da palavra de Deus, fizeram 5 coisas. Primeiro, eles reconheceram, como ministros do Evangelho, a importância de buscar um ministério pastoral vivo. À luz da palavra de Deus, eles perceberam que esse ministério pastoral vivo, ele deve ser consequência da verdadeira vida e andar de um ministro do Evangelho. E a partir desta observação desta vida, deste ministério vivo, desta vida e deste andar, deste proceder, eles observaram e confessaram as suas próprias faltas, os seus próprios pecados. Foi uma confissão pública e coletiva de um grupo de pastores escoceses. Então, eles promoveram essa grande e dolorosa confissão ministerial de pecado. E por fim, em 5º lugar, eles suplicaram a Deus e experimentaram, pela graça de Deus, um avivamento em seus ministérios. Estes ministros puritanos, estamos falando aqui de ministério pastoral, eles estavam influenciados pelo pensamento bíblico. Toda a palavra, toda a Escritura dirige, governa o povo peregrino no que tange ao cumprimento do mandato espiritual, da sua vida de comunhão com Deus.
Deus com o seu corpo. Esse conjunto de pensamentos desses pastores, ele pode ser resumido nas palavras de um dos reformadores, de um cantão suíço da Basileia, amigo de Lutero, Johannes Econompadus. Econompadus disse: uns poucos homens bons e fervorosos podem fazer muito mais no ministério do que uma multidão de homens mortos. Os poucos homens bons e fervorosos podem fazer muito mais no ministério do que uma multidão de homens mortos. Assim, meus irmãos, toda a perspectiva de vida religiosa era e deve ser afetada pelo senso bíblico do mandato espiritual. Desde o início do Evangelho, até uma criança bem instruída em seu lar deve se dedicar a peregrinar como santos, como dedicados a Deus. Assim, a liturgia do culto deve ser bíblica. O ensino da palavra deve ser puro e simples. A Bíblia era e deve continuar sendo a palavra final e toda suficiente para orientar, para nutrir, para exortar, para avivar a Santa Igreja de Cristo. De maneira, irmãos, que nós podemos então resumir a suma da vida dos santos peregrinos do mundo, quando cumprem os 3 mandatos de Deus em sua jornada: o mandato cultural, social e espiritual. Podemos resumir nas palavras de um historiador já falecido, especialista em puritanismo, professor da Universidade de Cambridge, Patrick Collison. Collison diz: a vida do puritano era, num certo sentido, um ato contínuo de culto, buscado debaixo de um senso incessante e ativo dos propósitos providenciais de Deus, e constantemente renovada pela atividade religiosa, agora escute, pessoal, doméstica e coletiva. Assim, queridos, nós percebemos facilmente quão elevado, mas ao mesmo tempo quão autêntico é o padrão do Evangelho. É tão elevado que nós podemos pensar: nós não temos como atingir esse padrão, nós não temos como cumprir todos esses mandatos de modo agradável a Deus. Como, Senhor, eu cumprirei o mandato cultural, o mandato social, o mandato espiritual, de modo que lhe agrade. Como isso vai acontecer? Mas calma, se por um lado é alto padrão, por outro ele é autêntico. Ele distingue, de fato, um verdadeiro cristão de um falso cristão. Não se pode chamar alguém de santo peregrino neste mundo se este não se empenha em cumprir os mandatos. Se você olhar para a vida de um pobre pecador, de uma pobre pecadora, e você vê esforço contínuo, choroso, piedoso, de cumprir a vocação que recebeu do seu Salvador, você deve identificar ali um pecador salvo, uma pecadora salva pela graça de Deus. O padrão é alto, mas o Evangelho nos traz uma boa notícia. E esta boa notícia que o Evangelho nos traz é exatamente a boa notícia que nós ouvimos nos 3 dias desse simpósio. A primeira dela nós ouvimos: Deus é o santificador da sua própria igreja. Ou seja, nós ouvimos que Ele foi quem nos chamou da morte para a vida, foi Ele que nos escolheu, Ele que nos amou com amor eterno, mas ainda é Ele que nos aperfeiçoa, como nós já lemos hoje, de glória em glória. Isso deve encorajar as nossas almas, isso deve aquecer o nosso coração. Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade Santa, santifica o seu povo. Mas em segundo lugar, nós ouvimos que esse Deus santificador usa toda a Escritura, sem deixar uma única parte de fora, como instrumento para a nossa santificação. E nós ouvimos que essa Escritura, toda a Escritura, cada letra, cada acento, cada
importa qual era a impureza que habitava o seu ser, não importa toda a influência maligna do pecado, da depravação total de sua vida, todas as áreas afetadas. A palavra de Deus é poderosa para salvar você, para chamar você da morte para a vida, e ao mesmo tempo é poderosa para santificar você. Mas ainda hoje nós ouvimos que ainda que eu falhe, sim, porque eu sou pecador, ainda que você falhe em cumprir plenamente os mandatos, hoje nós ouvimos que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é o nosso modelo, não o modelo moral que nós devemos seguir, mas Ele é a nossa vida, Ele é o nosso Salvador que nos salva e é o nosso Salvador, o nosso mediador que nos santifica. Essa é a verdade do Evangelho, que deve encorajar a mim e a você. Não importa qual recorte façamos da Igreja de Cristo ao longo da história, desde o Antigo Testamento, não importa. Qualquer recorte, nós vamos encontrar homens e mulheres falhos, pecadores. Talvez a grande diferença da geração puritana para a nossa geração é que esses homens e mulheres, e crianças e jovens tinham uma consciência mais viva e mais ativa dos seus pecados, da necessidade que tinham de que Deus os santificasse, da necessidade que tinham de cada vez mais receber a palavra de Deus, de cada vez mais voltar para o espelho do Espírito e serem transformados, santificados à semelhança de Cristo, o perfeito modelo da igreja. O Evangelho nos traz, através da palavra, através do testemunho histórico, um novo chamamento, a renovação do chamamento para que nós vivamos, como nós ouvimos no fim da palestra, essa vocação eficaz de ser essa igreja gloriosa que Pedro apresenta, cheia do Espírito Santo. Sim, irmãos, Bunyan teve um sonho numa caverna. Ele via um homem com um livro nas mãos, iniciando a sua jornada. E eu espero que você se identifique com esse cristão que em sua peregrinação encontra auxílio no pântano do desânimo. Cristão passa pela porta estreita e encontra ensinamentos preciosos. Cristão, após passar pela porta estreita, é liberto do seu fardo do pecado. Identifique-se com esse cristão que ele encontra em sua viagem indivíduos estranhos, simplicidade, preguiça, presunção. Esse cristão se depara ainda com formalista e hipocrisia, ambos nascidos na terra da vanglória. Identifique-se com um cristão que em sua jornada não teve facilidade para subir o monte da dificuldade, mas cristão avança pelo caminho que havia sido indicado pela porta estreita. Ele sobe engatinhando sobre os seus joelhos o monte da dificuldade, e lá no meio do caminho a provisão de Deus o dá a árvore do descanso. Identifique-se com um cristão que em sua peregrinação precisou lutar contra Apolião no vale da humilhação. Cristãos se viam em apuros enquanto atravessava o vale da sombra da morte, mas ele sai ileso e ele avança em sua viagem. Cristão encontra-se com o fiel e com ele aprende novos ensinos para a sua jornada. Identifique-se com um cristão que em sua peregrinação ganha um precioso companheiro de viagem, esperança, e juntos conseguiram superar o castelo da dúvida, o lar do gigante do desespero e da sua esposa desconfiança. Identifique-se com um cristão que em sua peregrinação encontra-se com pastores nas montanhas do deleite, no país de Emanuel, no caminho do rei. O nome desses pastores era conhecimento, experiência, vigilância e sinceridade. Mas atente, identifique-se com um cristão
porque já perto da cidade celestial encontrou outros viajantes vindo do país da presunção, da cidade da apostasia. Ele encontra um indivíduo chamado Volta Atrás, oriundos da vereda dos mortos, que é um dos atalhos do caminho da forma larga. Vieram contra cristão fortes irmãos, chamados covardia, desconfiança e culpa. Mas esses fortes irmãos fogem com medo de um tal graça abundante, que era oriundo da cidade da boa confiança. Identifique-se com o cristão, que depois de vencer o debate contra adulador e ateísta, tanto ele como o fiel conseguem, em sua peregrinação, enfrentando os últimos perigos, passando pelo terreno encantado, chegar ao rio que leva à cidade celestial. É assim o final do sonho de Bunyan, dentro de uma prisão. Ele diz: agora vi em meu sonho que esses dois peregrinos entraram pela porta. Eles que, ao entrarem, foram transfigurados e puseram neles vestes resplandecentes como ouro. Houve também aqueles que lhes trouxeram harpas e coroas, as harpas para louvarem, as coroas em sinal de honra. Então ouvi em meu sonho que todos os sinos da cidade soaram novamente de alegria, e lhes foi dito: entrem no gozo de seu Senhor. Ouvi os próprios homens cantando em alta voz: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Assim termina o sonho de Bunyan. O que essa palestra tensionou fazer? Nos mostrar a luz da Escritura e a luz da palavra de Deus, que todos aqueles que nasceram de novo, todos os pecadores que foram alcançados pela graça abundante, eles são uma coisa inequivocamente: eles são santos no mundo, eles são peregrinos vivendo em santidade. Vamos lá. Nos sentimos mais fracos ainda, Senhor. Esse é o efeito da Tua palavra. Por um lado, ela é força, saúde, vigor, que nos fortalece, que nos santifica. Mas, ao mesmo tempo, ela mostra a nossa fragilidade, a nossa pequenez diante de um Rei tão majestoso, de um Rei tão glorioso. Ó Deus, muito obrigado, porque andávamos errantes neste mundo, andávamos debaixo de escuridão plena e absoluta, mas o povo que andava em trevas viu a luz, e sobre eles resplandeceu grande luz. Muito obrigado, Senhor, porque após passarmos pela porta estreita, o fardo do pecado caiu aos pés da cruz do nosso Salvador. Obrigado, Senhor, porque começamos a nossa peregrinação rumo à pátria celeste. E sim, encontramos indivíduos estranhos que querem nos fazer enfraquecer, nos fazer desviar, paralelar do caminho da porta estreita. Mas até aqui a Tua graça tem nos ajudado. E aqui estamos nós, mais uma vez reunidos em Teu nome, para ouvir a Tua voz, que emana da Tua palavra. E obrigado, Senhor, por ter nos lembrado que somos peregrinos, vivendo, caminhando neste mundo, em santidade, em separação e dedicação exclusiva a Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar para a Tua palavra, a olhar e ouvir a Tua voz, ecoando ao longo da história da igreja, dos nossos irmãos do passado. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de modo digno, com a vocação que nós recebemos, que nós fomos chamados, sem vacilar. Ajuda-nos a cumprir os mandatos que recebemos de Ti.
Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir o mandato cultural, social e espiritual. Instrui-nos ainda mais com a Tua palavra, de modo que nós possamos avançar, sendo santificados por Ti mesmo, sendo santificados por Tua palavra, sendo cada vez mais conformados à imagem e semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor avive a Tua obra pelo decurso do tempo, pelo decurso das eras, pelo decurso dos dias, até o dia final. Assim nós oramos, agradecidos por falar conosco, de modo tão simples. Muito obrigado. Te oramos em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém.